Fala, meu povo, graça e paz para você. Estamos iniciando agora uma série onde nós vamos tratar de alguns assuntos. Na série que nós vamos iniciar hoje, nós vamos falar sobre Lashon Hara. O que é o Lashon Hara? Lashon significa língua e Hara significa má, ou língua má. Esse é um pecado muito grave. Geralmente, temos a ideia de que Lashon Hara é apenas alguém que faz fofoca. Mas a verdade, não é apenas alguém que faz fofoca que comete o pecado de Lashon Hara. Se você observar, por exemplo, Salmos, capítulo de número 12, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O texto, ele é enfático em dizer que existe pessoas que são falsas. Obviamente, você já deve ter passado por isso, já deve ter conhecido alguém que geralmente essa pessoa é falsa, né? E elas cometem um Lashon Hara, elas descaradamente, elas falam mal, elas criticam, elas fazem fofoca, elas inventam conversa, levantam um falso testemunho. Só que o detalhe do texto está em falam com lábios lisonjeiro e coração dobrado. O que é isso? Esses lábios lisonjeiros e coração dobrado são exatamente aquelas pessoas que elas se aproximam de você, elas te elogiam, mas elas têm um coração dobre. Elas na sua frente elas te elogiam, mas por dentro ela está maquinando o mal. São pessoas que na sua frente elas torcem por você, mas por dentro elas estão torcendo para que possa dar tudo errado na sua vida. E o próprio salmista, ele está pedindo para que Deus venha livrar ele dessas pessoas, exatamente pessoas que te elogiam, mas que na verdade, por dentro, elas são más. Lashon Hara é como se você pegasse uma arma, carregasse ela de balas, engatilhasse ela, entregasse para o bandido, abrisse os braços e dissesse para ele: pode atirar. E é exatamente isso que acontece com quem pratica Lashon Hara. É como que se essa pessoa estivesse preparando tudo para sua própria sepultura, para sua própria morte. Eu conheço muita gente que até fala do reino, mas está o tempo todo levantando falsidade contra o próximo. A consequência disso é que essas pessoas serão cortadas do reino de Deus. Isso porque o coração dessas pessoas estão carregadas de inveja. Agora, não é só isso. O pecado de Lashon Hara, ele vai muito mais além do que apenas alguém fazer fofoca ou do que alguém te elogiar, te bajular na tua frente e maquinar o mal por dentro. O pecado de Lashon Hara é muito mais profundo do que isso. Veja o que está escrito em Provérbios 26, 18 e 19. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Observa, existem brincadeiras que estão matando a alma do próximo. Pegadinhas e brincadeiras que constrangem as pessoas, isso é um pecado. E é um pecado muito sério, é um pecado muito grave. Ah, mas pastor, eu fiz isso só por zoeira, foi só zoeira. Não é só zoeira. Isso é um pecado muito grave, é um pecado muito sério. Cuidado com os tipos de brincadeira que você faz com as pessoas. Uma pessoa que é constrangida em público, por exemplo. Quando essa pessoa é constrangida em público, você olha para ela, você está cooperando para que essa pessoa se sinta mais envergonhada e mais constrangida ainda nesse ambiente que ela está. Então, se você perceber que tem alguém em público que que passou algum constrangimento, como alguém, por exemplo, um garçom que deixou um talher cair ou alguma coisa do tipo, não olhe para que você não venha ser cooperador do constrangimento que essa pessoa já está passando naquele momento. Porque quando uma pessoa ela é envergonhada publicamente, de modo inconsciente, essa pessoa quer morrer. Ela está pedindo a morte. Agora imagine você somando, você se tornando parceiro do constrangimento dessa pessoa que nesse momento está inconscientemente desejando que a alma dela se desloque dali. Porque quando uma pessoa ela é envergonhada publicamente, de modo inconsciente, ela quer morrer. Isso é como se a alma dela estivesse saído do corpo e de modo inconsciente ela quer desaparecer. Isso é muito sério e isso é considerado como um desejo de morte. Por isso nós não podemos colocar mais desejo que ela tem de desaparecer. Então o que você tem que fazer? Você tem que colaborar para que essa vergonha, para que esse constrangimento seja dissipado, para que ele desapareça. Não pratique Lashon Hara, não faça brincadeira sem graça, não faça piada com as pessoas. Se ver alguém em público sendo constrangido ou envergonhado, não olhe para que você não some com esse constrangimento dela. Quando acontecer isso com você, evite olhar, evite brincadeira sem graça. Se alguém vier com piadinha sem graça para você, olha para essa pessoa e diga para ela, repreenda ela à luz da Bíblia e diga: não pratique Lashon Hara comigo. Lashon Hara é um pecado muito sério. Além de ser fofoca, além de ser
levantar falso testemunho. Além disso tudo, a pessoa que se aproxima de você e ela também tem segundas intenções e por fora ela te elogia e ela torce por você, mas por dentro ela está torcendo que dá errado, isso também é pecado de Lashon Hara. E uma pessoa, quando em público ela é envergonhada e você olha para essa pessoa, você está somando com a vergonha dela, isso também é pecado de Lashon Hara. Então evite essas coisas, evite brincadeiras sem graça, evite piadas sem graça. Que o Eterno te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.